Hoje é um dia muito importante para o Da Conversa, né, meninos? Nós temos aqui uma convidada especial, que é a doutora Ana Júlia Fazenda Gomes, que é juíza da terceira vara do trabalho aqui em Caxias do Sul. E o nosso assunto hoje vai ser debater um pouquinho das reformas trabalhistas, né? Eu acho importante, Beth, que a doutora veio para nos trazer uma linguagem mais simples, né? Que a linguagem jurídica para a população se torna um pouco difícil de se entender. E o próprio público a própria população acaba se perdendo nessa linguagem e não entendendo realmente qual é a reforma, como se trata da reforma. Né? Então, é muito importante a presença da senhora. Muito obrigado por estar aqui. Né? Toda essa polêmica que teve protestos em Caxias e em todo o Brasil, né? Promovido pelos sindicatos e centrais sindicais, enfim. E a gente quer saber um pouquinho mais como isso funciona na prática, né, doutora? Porque a gente pegar uma legislação que já existe e pegar uma matéria que está sendo proposta para votação e ler, nos deixa muitas dúvidas, porque nós não temos esse linguajar técnico. Então, nós contamos com a senhora para isso. Boa noite. Boa noite, é um prazer ser convidada para ajudar nessa discussão, nessa conversa, né? Difícil é ser um pouco assim descontraído num assunto danado desse. Para começo de conversa, eu gostaria de tirar a frase que querem que a gente decore, que foi o governo Getúlio Vargas que trouxe isso de mão beijada para nós. Toda e qualquer legislação que foi consolidada na CLT, consolidação das leis do trabalho, ela foi fruto de muitas lutas, muitas, de mais de século. Começou em Inglaterra, França, Estados Unidos, né, os 8 de Chicago, morreram pela nossa jornada de 8 horas. Então, o fato de nós estarmos numa fase, né, da sociedade em que a gente não está acostumado a lutar por direitos, não quer dizer que a gente não deva preservar o mínimo, né, de cidadania. Eu acho que o brasileiro, em minha opinião pessoal, e daí uma opinião política, né, eu acho que o brasileiro não está acostumado, né, a lutar pelos seus direitos. Eu acho que a gente está vendo tudo de uma forma muito, muito passiva, né? E precisando sempre de que alguém nos leve, de que alguém nos mova, né? Então, o programa de hoje ele é bem informativo mesmo, para que as pessoas tenham consciência e se informem do que realmente vai acontecer no dia a dia delas, né? Porque nós temos uma relação totalmente embrionária com o trabalho, né? Nós trabalhamos, nós recebemos e nós precisamos. E o que muda, né? As leis trabalhistas são ou não são importantes? Eu confesso, eu li e eu disse, não, eu estou cheia de dúvidas. Esse programa vai ser muito bom. Quando tu falou ali que nós não temos a tendência à revolução, à discussão, a sair para a rua, a debater, realmente a própria CLT ela foi instituída na época em que começaram as revoltas no Brasil, né? Na época que os italianos, fascistas, etc., vieram para o Brasil e começaram a discutir o que se discutia na Europa. Aí foi para o Congresso da época para consolidar aquilo que algumas categorias tinham conseguido com muito suor e tornou-se uma coisa geral, nacional, para pacificação mesmo. A própria Justiça do Trabalho foi criada não especificamente para dar direitos ao trabalhador, é para equilibrar uma discussão, né, no chão de fábrica. Dificilmente a gente consegue devolver ao trabalhador tudo o que ele entende que é devido. Geralmente sai um acordo, uma conciliação. A nossa tarefa, inclusive, é essa. Agora, dos direitos que a gente está analisando, vamos ver o que vocês têm mais dúvida e se eu falar difícil, pode dizer, ó, não entendi, que é um técnico, né? Sim. Eu vou começar aqui, então, a gente leu, né, nós três lemos e discutimos algumas coisas, e a gente começa, então, pelo artigo 58. Exclui as horas, abre aspas, in itinere, fecha aspas, como tempo à disposição. O que isso quer dizer? Traduz, por favor. O itinere ou itinere são aquelas horas que o trabalhador fica num transporte fornecido pela empresa para o trajeto residência-trabalho, trabalho-residência. Na região de Caxias, eu até entendo que não é tão complicado para o trabalhador esse direito, porque a cidade está meio que, né, alcançou as grandes indústrias
E muitas situações que a gente percebe no dia a dia, se pegar o transporte público do bairro até o centro e do centro até, né, a empresa, geralmente até dá mais tempo e mais assalto, mais insegurança. Principalmente aqueles que dependem por 2 transportes. Para ir como para voltar. Para esses não faz diferença, até é bom que se forneça e não necessariamente se conte como horas. Mas existem muitas regiões do Brasil, principalmente trabalhador rural, em que as pessoas ficam 4, 5 horas, são buscadas do outro lado, né, várias cidades, porque é mais barato a mão de obra, e a criatura fica muito tempo dentro de um ônibus. Para essas situações que se foi criada essa questão das horas em time. Para quê? Para não abusar. E aí aqui o projeto exclui totalmente, sem qualquer exceção. Sem qualquer exceção. Então, esse tempo que o trabalhador, né, levaria de uma cidade a outra, ela não conta, por conta e risco dele. Isso, fica, pelo fato de ter emprego, ele agradece e fica ali. Nossa, um exemplo, tem fábricas aqui em Flores da Cunha, com trabalhadores de Caxias do Sul. Mas vice-versa também. Tem pessoal aqui da empresa que eu trabalhava, tinha pessoal de Flores da Cunha, tinha pessoal de São Marcos, Farroupilha, bem, trabalha aqui. E isso, esse artigo, ele defendia esse tipo de trajeto dos trabalhadores. Sim, e considerava como horas extras. E uma dúvida assim que eu tenho, isso era praticado já pelas empresas? Elas levavam em conta esse tempo, por exemplo, um funcionário? Muito poucas, muitas poucas regulavam, em Caxias eu acho pouquíssimas. Tomei conhecimento a semana passada de uma audiência de uma empresa que pagava a Intindre sem ajuizamento, a maioria não leva em consideração. Mas, de qualquer forma... está ali. Não, de qualquer forma, faz parte da legislação trabalhista e nós poderíamos cobrar esse dinheiro lá na Justiça do Trabalho. Confere? Na verdade, é uma situação assim, ó, se ele se sente lesado, que ultrapassa o limite do razoável, ele vai. Sim. Né? Os sindicatos metalúrgicos normalmente não reclamam isso porque tem essa questão regional aqui, em que a cidade incorporou a região das indústrias. Então, na maioria dos casos, vale a pena para o trabalhador, né, não discutir essa situação, porque se for excluído esse transporte fornecido pela empresa, ele vai ter que procurar os meios pessoais, né? Então, prejudica. Então, cada região é uma região. E por isso que essa legislação é bem elástica, para não ser assim uma regra única. Só que por esse projeto ela exclui totalmente, então haverão casos bem complicados. Eu acredito que melhor que conste na legislação a possibilidade de reivindicação, né? Sim, estão referindo muito nessa legislação, informação, que os sindicatos terão mais força. Então, por que não estabelecer que o sindicato vai avaliar na região se é importante? Porque estarão lá os empresários da região, o sindicato da região, para avaliar se na região é interessante ou não estabelecer o pagamento. Né? Sim. Então, por que não pode? Se o sindicato vai ser tão livre e forte, por que ele não pode ter esse poder de resolver caso a caso, região a região? Seria uma forma de estabelecer, né, poder às partes envolvidas, porque o país é continente. É muito grande. Aí, continuando aqui, né, com o 58. Muda as regras do trabalhado por tempo parcial. Isso aqui é uma legislação não muito utilizada na região, mas esta ideia aqui, como a ideia ali do banco de horas, né, mesmo em prestação de horas extras, tudo isso aqui, toda essa legislação envolvendo horas, tem a ver com a intenção de evitar pagamento de horas extras. O que deixa os juízes muito assustados, porque a classe trabalhadora, quando ela quer comprar um imóvel, quando ela quer comprar um carro, quando ela quer pagar uma festa de aniversário, quando ela quer fazer alguma coisa, uma viagem, ela faz horas extras. Uma reforma. Isso, uma reforma da casa. É. Então, tem vários tópicos nessa legislação que exclui a possibilidade de fazer hora extra. E não necessariamente aumenta o posto de trabalho. Muito difícil. Então, eu acho que isso é um fator de empobrecimento da classe trabalhadora. E eles entram sugerindo que situação no lugar. Esse aqui, por exemplo, era 25 horas. É banco de horas aí? O parcial é salário proporcional a 25 horas e pode ter algumas poucas horas extras. 6. E agora a nova legislação diria 30 horas, mas sem hora extra.
já é para evitar hora extra, né? Só por banco de horas, né? E o banco de horas também, a Justiça do Trabalho, quando havia muita hora extra, ela tornava nulo esse banco de horas, né? Porque ele estava sempre em hora extra e nunca tirava folga. Aí chega uma hora que passa vários anos e o cara não tirou folga nenhuma e aquilo está em banco de horas. E então acaba prejudicando toda a vida dele. A Justiça do Trabalho tem anulado esses excessos. Porque o banco de horas, tudo, né? Normal, não o atual Congresso Nacional, que ele é meio perverso, mas a legislação mais antiga, geralmente, ela tem um objetivo relativamente correto. O banco de horas, ele servia para quê? Serviria para, em épocas de alta produção, o empregado trabalhar mais, em épocas de produção quase zero, ele não fica desempregado. Mas não é assim que está se usando, né? E agora o banco de horas, no qual não anula nem se houver excesso de horas extras, ele é mais perverso ainda. Pois é, aqui, essa do banco de horas, a gente vai ter que se deter um pouquinho. Sim. Eu trabalhei com o banco de horas e não é o que está escrito na legislação. Dá validade ao acordo de compensação de jornada e o banco de horas, mesmo com a prestação de horas extras habituais. Então, o que a gente vê geralmente nas empresas é o banco de horas correndo solto, o dia inteiro, de segunda a sexta. E, inclusive, para trabalho de finais de semana, né? Já acontecendo. Só que é anulado na Justiça do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, quando vê que é um excesso e tem denúncia, eles têm entrado com ações civis públicas para fazer assim uma ação para a empresa toda, né, para o trabalhador não entrar um a um só depois que é despedido. Sim. E com essa legislação nós estaremos impedidos. Há vários regramentos que impedem o Judiciário, o Ministério Público, o sindicato de tentar evitar abusos. E eles gostam muito de dizer isso para nós lá no Congresso. O juiz tem que aplicar a lei. Só que quando a lei é perversa, a gente tem que tomar uma posição, né? Porque realmente o juiz não pode ir contra a lei. A legislação atual, ela tem certas limitações e tem uma certa elasticidade para a gente coibir abusos. E estão pensando toda forma de nos trancar, da gente poder coibir os abusos. Então, o banco de horas a gente percebe que funciona assim, né, doutora? Nós mesmos, assim, na empresa que eu trabalhei de banco de horas, que tinha banco de horas, nós éramos comunicados que tínhamos que trabalhar no final de semana, né? E que isso ficaria em banco de horas. Os coordenadores ficavam usufruindo disso aí. Essa semana tu vai trabalhar. Tem que tal horas, tem tantas horas, né? Vamos pagar essas horas, então. Não ficava... O que tu acha? Não, tu vai trabalhar essa semana, tu tem que pagar as horas. Eu tive uma situação que eu levei uma carta de advertência, porque eu tinha ultrapassado o limite do banco de horas. Mas até então eu nem sabia que eu não podia ultrapassar o limite do banco de horas. Eu simplesmente trabalhei porque a empresa me demandou, né? Então tem muita coisa aí. E olha, sinceramente eu não sabia que eu vou perder esse direito sem saber que eu podia reclamar, né? É isso aí. Às vezes você também acha que tá lá assim, amanhã e depois amanhã não precisa vir. Como assim? Aquelas horas lá tinha que dar, então, tá de folga, terça e quarta, tu não precisa vir, beleza? Mas não, mas depois vai acontecer dele, sábado, domingo vai vir. Então a relação patronal, a relação patrão-empregado já é abusiva. Já é. Ela complica mais com essa nova legislação. Por exemplo, a intermitente, a famosa intermitente, né? Essa é novidade no Brasil, mas ela não é novidade na Europa. Eu já vi alguns documentários na Alemanha recente, principalmente empregados assim com um pouco mais de estudo, qualificação, pessoal da TI, sabe? Eu vi bastante sobre o pessoal da TI, eles são demandados em momentos, né? Sim. Então, o que é esse intermitente? É o seguinte, tu tá vinculado a uma empresa, pode vincular muitas empresas, e o fato é que ele chama quando ele precisa, e as horas que ele precisa de ti, ele paga. Se ele não precisar de ti, não paga. Vamos para os comerciais e daí a gente volta com a juíza, né, com essas informações. Né, então, até mais.
animal de estimação, você deve saber cuidá-lo adequadamente, sendo ele cão, gato, passarinho, coelho. Hoje vamos falar sobre o mundo dos coelhos, algumas curiosidades e algumas dicas para aquelas pessoas que têm ou que pretendem ter um coelho de estimação em sua casa. Os coelhos são simpáticos, inteligentes e ótimos animais de companhia. Ao contrário do que muitos acreditam, os coelhos não são roedores, eles são mamíferos e herbívoros. A alimentação. O que fornecer para esse animal como alimento? Somente 10% da alimentação dos coelhos é a base de ração. Lembrando que a ração deve ser específica para a espécie, não serve qualquer ração. O feno deve estar disponível 24 horas por dia e vegetais frescos também devem ser fornecidos. Exemplo, cenoura, brócolis, couve. As frutas elas devem ser fornecidas com moderação. O que devemos evitar? Batata, leguminosas secas, os grãos, como feijão, e o alface deve ser fornecido com moderação porque ele pode causar diarreia. Os filhotes precisam de uma quantidade de ração maior que o animal adulto e os vegetais eles devem ser introduzidos na dieta a partir da 12ª semana de vida do animal. Lembrando que a gente não pode esquecer que a água tem que estar disponível 24 horas por dia também. Não se deve pegar o coelho pelas orelhas, mas sim pelo dorso ou pela barriga. Não são obrigatórios, mas se você julgar necessário, tem que averiguar se o shampoo pode ser utilizado em coelhos. A vermifugação deve ser periódica e os coelhos são animais que se assustam facilmente, então a gente deve cuidar com os barulhos próximos ao animal. Os dentes e as unhas dos coelhos nunca param de crescer, então é importante a gente ter em casa e deixar disponível para o animal alguns brinquedos de madeira para que ele vá roendo e vá desgastando esses dentes. Muito cuidado com os fios espalhados pela casa para o animal não roer e levar choque. As unhas também devem ser cortadas periodicamente. Os coelhos comem as suas fezes na madrugada. A coprofagia, que é o ato de comer as fezes nos coelhos, ela é natural e saudável e ela ajuda no bom funcionamento do trato gastrointestinal deles. Quando os coelhos estão felizes, eles saltam e fazem piruetas. Eles têm um amplo campo de visão, então eles conseguem enxergar atrás deles. Os coelhos vivem em média de 7 a 8 anos e os seus ossos são frágeis, então a gente tem que cuidar muito com a manipulação deles para você não estar segurando o animal e ele tentar fugir e podendo lesionar a coluna ou fraturar algum ossinho. Qualquer mudança no apetite e no comportamento do animal, ele deve ser levado a um veterinário para uma avaliação e verificar se está tudo certinho com a saúde dele. Então é isso, pessoal. Aguardo vocês na semana que vem, aqui no De Conversa, no canal 14 da NET. Até mais! Rosa Chiclé, moda bebê, infantil e adulto. Rua Moreira César, 1940, bairro Pio 10, Caxias do Sul. Fone 3214-1492.
volta aqui então do Conversa com a doutora Ana Júlia Fazenda Nunes, da Terceira Vara de Caxias do Sul do Trabalho, né? E nós estamos aqui então estabelecendo as nossas dúvidas e também tentando informar o trabalhador, né, do que acontece com a reforma trabalhista. Nós estávamos falando, né, doutora, do trabalho intermitente, né? Que é uma novidade aí, né? É uma novidade. É uma novidade triste, porque ele dá muito poder que o empresário resolva chamar empregado. Antes era um prazo de 5 dias, agora parece que estão falando em 3 dias. Vai ver que se o empregador chama, ó, preciso de ti para amanhã, se ele não aparecer, ele não vai ser chamado mais, né? Então, essa coisa dá no papel, porque a realidade não é assim. E aí ele tem 24 horas ainda para dizer se vem. E aí dizem que o contrato vai se manter, né? Ou seja, se ele não combinar, vou imediatamente, obviamente que ele nunca mais vai ser chamado. Bom, se ele for chamado de 1 a 5, 10 vezes no mês, fecha o mês, ele vai receber o equivalente àquilo. As férias proporcionais àquilo, 13º, dizem que vão recolher FGTS e contribuição daquilo. Então, vocês imaginam a repercussão na Previdência, né? Porque se ele vai ser chamado uma vez por mês ou 10, é essa a repercussão na Previdência no mês, né? E depois de 12 meses de vinculação a esse contrato, trabalhando mensalmente ou não, ele não pode ser chamado por um mês. Bom, não tem férias aí, só 30 dias que ele não vai trabalhar. Ele já recebeu, lembram? Trabalhou 10 dias, recebeu lá. Como é que ele vai fruir? Deixa eu ver se eu entendi. Ele não pode ser chamado depois desse tempo. Não, ele é chamado, tu tem 24 horas para dizer se vem. Bonito no papel. Agora baixou para 3. Mas na realidade a gente sabe, né? O cara vai ligar, vai dizer, ó, amanhã de manhã cedinho esteja aqui, malandro. Ele tem vários contratos. Daqui a pouco ele tem sorte que chama ele em 2, né? Um nunca mais vai chamar, porque ele vai escolher. Então, naquele período de um mês, se ele trabalhou um dia, 10 ou 20, vai receber o salário daqueles dias, férias 13º proporcional naquele mês, daqueles dias, previdência e FGTS serão recolhidos. E aí, se ele for chamado 1 mês, 2 meses, 8 meses, alguns dias em cada mês, quando fechar 12 meses que ele está vinculado à empresa, a empresa é obrigada a não chamá-lo por 30 dias. Isso é considerado férias, só que não tem valor para receber, porque ele recebeu lá naquele dia que ele trabalhou. Então, ele vai fruir como? Mas, só para tirar uma dúvida aqui... É louco mesmo, é louco assim. Não tem vínculo nenhum com o empregador? Tem carteira anotada, tudo direitinho, pode anotar. Aliás, hoje, gente, tu pode ter 10 contratos de emprego anotados ao mesmo tempo. Exemplo, Paulo Santana, né, com a Rede Globo. Todo mundo pode ter 10 empregos, desde que tu estabeleça com cada empregador qual é o teu horário. Então, essas novidades, para modernizar, a legislação, a velha CLT, ela autoriza a trabalhar por horas, por dias, por semana, né? E tu estabelece ali, olha, vou trabalhar só na segunda, só na terça, só na quarta, tantas horas por dia. Tudo isso está na lei. Então, essas novidades são para fragilizar, para deixar mais exposto o trabalhador, que não vai ter nem certeza se vai ser chamado alguma vez. Aqui a gente tem assim... define que o pagamento pela suspensão do intervalo é somente do tempo suprimido e estipula a natureza indenizatória de verba. Estabelece que podem ajustar diretamente ou por norma coletiva, não tenho certeza, norma coletiva, que o intervalo não seja de 1 hora, seja de no mínimo 30 minutos, tá? E nós estamos falando aqui em opções de 12 horas de trabalho, porque está escancarando, não é só enfermeiro, só médico, pode fazer 12 por 36, a varrer. Isso tudo tem a ver com o quê, gente? Com segurança no trabalho, saúde do trabalhador, higiene, acidente, doença ocupacional, tudo isso vai aumentar muito. Sim, teve um... principalmente no acidente de trabalho. Né? Teve um político... um representante nosso, um representante do povo, dito ele, que o trabalhador, 15 minutos, estava bom para ele. Estava bom para o trabalhador no intervalo. E que ele pudesse, se ele pudesse comer, ou fazer a alimentação dele no ambiente de trabalho, que ele fizesse a alimentação dele no ambiente dentro desses 15 minutos. De trabalho, dentro dos 15 minutos. 15. Eu acho isso um absurdo. Diz ele que em outros países mais evoluídos já acontece.
Mas a gente está indo para frente ou retornando, é um regresso? Regressando. Nisso tudo? O problema é a generalização de tantas hipóteses num país continente, né? A doméstica, por exemplo, eu até concordo, a doméstica agora tem uma legislação especial em que ela autoriza o intervalo de 30 minutos, mas a doméstica não tem trabalho repetitivo, ela não está no chão de fábrica, ela não tem uma nora, não tem um ritmo, né, que pode, depois de 4, 5 horas, 6 horas de trabalho, com certeza a criatura vai tropeçar naquilo e vai dar acidente de trabalho. Então, o tipo de trabalho, né, compreende a possibilidade ou não de reduzir. Claro, tive casos em que o pessoal da madrugada fez acordos aí para reduzir para 45 minutos, depois foi considerado irregular, e tinha situações peculiares que interessavam a eles os 45 minutos. Mas para isso, então, estabeleça, mas não menos de 1 hora. Estabeleça que situações particulares, porque aqui vai ser a regra geral. A regra geral 30 não, minutos, é. o problema é esse, regra geral para situações muito diferentes. E realmente, a senhora falou já várias vezes, é um país continente, e assim como o Rio Grande do Sul tem uma forma, uma cultura, no norte é outro completamente diferente. O sol no nordeste é diferente do sul, a situação é completamente diferente de região para região. Eu falei do sol porque o dia lá no nordeste é maior que aqui no sul. Então, por isso que eu só fazer essa observação do porquê de eu ter falado do sol, né? Sim, Daí tu vai trabalhar quantas horas por dia? Que as diferenças, né? As diferenças, o nosso país é um país muito, muito extenso, né? E as diferenças e condições de trabalho, elas são diferentes nos diversos estados, né? E culturais também, temos diferenças culturais, né? Então, voltando aqui, gente, bem polêmico esse artigo 223. Tarifa ou dano extrapatrimonial em níveis leve, médio e grave, definindo os limites de indenização em 5 vezes, 10 vezes e 50 vezes o último salário. Esse aí eles deram uma mexidinha, mas continua sendo 50 vezes o mais grave, que eles chamaram de gravíssimo, e botaram ali no meio grave com 20 vezes. Então ficou 5, 10, 20 e 50, não passou de 50. Qual é a maior crítica? A crítica é o seguinte, a forma que eles, obviamente, sempre discutiram essa elasticidade do juiz, né, de estabelecer o dano. Porque os critérios são bem claros na doutrina, mas envolve o quê? Não é o salário que tu ganha que define o teu dano. E é isso que está dizendo aqui. Está dizendo que se tu ganha R$1.000, tu perdeu, sei lá, teve um xingamento, custa R$5.000. Se tu ganha R$10.000, é R$50.000. E não avalia, por exemplo, se é uma empresa multinacional, se é uma empresa de fundo de quintal, se é uma empresa muito grande, muito pequena. Eu conheço empresas pequenas em Caxias do Sul que pagam o dobro do que empresas mega que têm ascendência em vários países, tá? Conhecidíssimas, grandes, pagam a metade para o metalúrgico do que outras menores. E aí, vai ser justo estabelecer 5 vezes para essa? O objetivo da indenização por dano é o fim pedagógico. Nunca foi e nunca será enriquecer o trabalhador. Agora, estabelecer um tarifário, lembra a nós uma antiga lista mórbida do INSS, lá da década de 50, já ouvi falar? Não é da minha época, mas eu estudei isso. Que era o seguinte, tinha um valor para perder um dedo, uma mão, não sei o que, numa lista, e aí quando a pessoa precisava muito do dinheiro, ela via qual. Né? Mais ou menos isso aí, gente. Eu já ouvi falar sobre isso. Sim. Vamos voltar às trevas. E ainda não vamos alcançar o grande, né, litigante, aquele que vai sair baratinho seguir, né, vulnerando o direito do trabalhador, a dignidade, porque custa só 5.000, já sabe até quanto que o juiz vai fixar, porque ele não vai poder passar. Sim. E tem um parágrafo que diz, não, mas pode fazer o dobro. Pode. Para o caso de reincidência contra o mesmo trabalhador, tu acha que ele vai ser contratado de novo? Com certeza. Os juízes fazem esse detalhe da reincidência, por exemplo, uma mega empresa de departamentos que ela reincide no assédio, e aí como começa a aparecer muitas ações parecidas, ou ela estabelece numa, ou um MP entra com uma ação civil pública. E aqui eles estão amarrando nós. Estão amarrando para poder fazer à vontade e já sabe quanto custa. Então, gente, é retrocesso, né? Vários artigos de retrocesso que tiram muitos direitos do trabalhador.
E antes de encerrar aqui o segundo bloco, né, bem rapidinho, tarifa o dano extrapatrimonial. Eu não entendi. Eles querem botar nesse texto, eu olhei o anteprojeto explicando o que eles entendem por extrapatrimonial. Porque tem uma tendência nova, de uns 5 a 10 anos, que fala em dano existencial. Né, que é quando o trabalhador trabalha tanto, fica tão exposto, tão amíngua, tão como se fosse uma parte da máquina, que ele não tem mais tempo para estudar, conviver com a família. Isso. Ele tem uns horários que alternam toda hora, isso vai ser possível na nova lei, mudar toda hora a jornada. Ele tem uma vida pessoal. Ele está disponível. Direta. Troca o horário, troca a jornada, Isso. faz hora extra quando eles querem, e a gente estabeleceu com a doutrina, e óbvio, o advogado solicitando, a gente pensando no assunto, o chamado dano existencial. Então, ele já põe no anteprojeto dano existencial, dano moral, todos os nomes, danos que não têm a ver com material, estão ali dentro. Então, mais de 5 vezes, 10 vezes, 50 vezes, nós não vamos conseguir. Eu tenho muitos colegas e conhecidos que vivem para a empresa. Eles vestem a camisa da empresa. Com orgulho, né? Com orgulho, com prazer. Com orgulho, prazer. Mas só que eles estão deixando parte da vida deles ali. O que foi a jornada de 8 horas, que foi assim tão batalhada por várias nações de trabalhadores? 8 horas de trabalho, 8 horas de lazer e 8 horas de trabalho, 8 horas de descanso e 8 horas para fazer o que quiser. Pode ser hora extra, pode ser estudo, pode ser lazer para a família. Essas 8 horas é que estão sendo, de novo, né? Porque isso é da época da Revolução Industrial, que se trabalhava 16 horas por dia. Né? De novo, estão querendo tirar essas 8 horas em que tu decide o que fazer. Sim. Se tu vai fazer hora extra, se tu vai estudar, se tu vai ficar com a família, essas 8 horas estão comendo de novo. Então, só para a gente encerrar, né? Essa conversa sobre o Getúlio, é folk? É mais folk do que realidade? Ele era muito esperto, né? Quando ele viu que o troço ia desandar, ele pegou várias compilações que existia já de muita luta, de coisas que já iam começar a ser discutidas e outras que estavam resolvidas em categorias mais organizadas, e fez uma legislação geral para pacificar. Ele não era digamos assim, um amor para o trabalhador. Ele Sim. queria que o país não entrasse em guerra, como nunca entrou. Nada foi dado por ele. Tudo isso foi suor de trabalhador em cada categoria no país continente. Por isso que o nome é consolidação. Eram coisas que já existiam. Consolidação das leis trabalhistas, né? E agora, então, vem essa legislação para tirar, né, o direito de reclamação judicial, né, dos nossos direitos. Porque muita coisa, e praticamente tudo que foi falado aqui, já está sendo efetuado na prática. Mas nós vamos perder o direito de ir até o Ministério do Trabalho e reclamar aquilo que nos pertence ou que nos tiraram. Contamos com a audiência de todos, né? Vocês entrem para fazer as perguntas no nosso canal do Face e no YouTube, inscrevam no YouTube, né? Para o pessoal de Bento Gonçalves no canal 14 na TV Vinhedos, né, Beth? E, então entrem lá, comente, vamos entrar em debate sobre esse assunto aí, muito importante esse assunto. A juíza veio aqui nos dar esclarecimentos, né, trazendo uma linguagem mais simples para que a gente possa entender e debater com os pais, com os filhos, com os amigos, né? E eu queria agradecer muito a presença e também dizer que, pessoal, semana que vem a gente vai estar de novo, né, com a doutora Ana Júlia, gentilmente aqui, para discutir um pouquinho mais sobre um assunto que eu considero muito importante também, que é sobre as rescisões. Muito obrigada. Não deixem para depois. Está sendo rápido, está sendo organizado. Essa alteração legislativa, ela começou na antevéspera do Natal. 7 artigos iam ser mudados. Um pouquinho depois do Carnaval, começaram a analisar tudo, mais de 200 artigos alterados. Então, nós não estávamos pensando no nosso futuro entre o Natal e o Carnaval, e alguns não pararam de trabalhar e pensar na sua vida nesse período. E vai repercutir por muitas gerações. Para mudar depois é difícil. Muito obrigada. Até semana que vem com mais uma conversa, então.